Fala, meus queridos, beleza? Então estamos aqui para mais um videozinho, dando continuidade uma sequência de vídeos, né? Para esse tema do Brasil, Império, Segundo Reinado, serão 4 vídeos, né? Pensei em fazer 3, mas decidi fazer 4 também sobre esse tema. Então, talvez eu volte também em algum outro vídeo ali dos outros temas, para a gente falar mais alguma coisa antes vai ter a revisão também, né? Vou fazer uma revisão, depois talvez eu volte mais tarde, depois desse testinho, desse teste, para fazer também mais algum, pegar mais profundo em algum tema ali, tá bom? Então a gente começou a falar nos 2 vídeos anteriores, né? Brasil Império Segundo Reinado. Lembrando que teve o primeiro reinado, período regencial, e agora temos o segundo reinado. Então a gente falou ali sobre política, Partido Liberal, Partido Conservador, tá? Economia, né? Como que era a economia. Falamos a cultura e sociedade, né? Quer dizer, vamos falar hoje sobre cultura e sociedade, isso? Mas assim, lembrando que são os vídeos curtos, né? Vocês continuam assistindo as aulas do positivo também. A nossa ideia é só dar mais um auxílio, né? Para que você consiga absorver melhor, as aulas e o conteúdo do modo geral. Então, ali, cultura e sociedade, né? Todas as transformações políticas e econômicas, na página 36 do livro didático, pelas quais a sociedade brasileira vinha passando desde a independência, começa a ter reflexo também na organização da sociedade. A abolição da escravidão, por exemplo, né, colocada pela Inglaterra como uma das condições para apoiar o processo de reconhecimento da independência do Brasil. Então, a Inglaterra, como a gente viu, que apoiou também, né, essa independência do Brasil, esse reconhecimento europeu dessa independência, como a gente já tinha visto, né, a Europa, do modo geral, tinha dificuldade em entender essas independências dessas colônias, até porque grande parte daqueles países da Europa, do modo geral, como Espanha, Portugal, Inglaterra mesmo, Holanda, França, tinham colônias, né, espalhadas pelo mundo. Então, eles tinham essa dificuldade em aceitar realmente essas independências. E no caso ali do Brasil, só seria aceito mesmo quando Portugal, né, realmente aceitasse essa independência, entendesse. Mas para esse processo todo acontecer, a Inglaterra estava apoiando o Brasil, até financeiramente nesse período, e politicamente, né, lá na Europa. Então, uma das exigências que ela tinha nesse período era acabar com a escravidão no Brasil, abolição, né, abolir a escravidão. Então, a liberdade aos escravos. Esse era das exigências, até porque a Inglaterra já estava bem adiantada nesse processo e já não tinha mais essa mão de obra escrava. Tá? Então, ali, deixa eu só ver onde parou ali, aqui. Voltou a ser discutida com maior rigor a partir da década de 1840. Isso ocorreu porque, apesar de concordar com as exigências inglesas sobre o fim da escravidão, o governo brasileiro ainda não havia tomado nenhuma providência efetiva nesse sentido. Então, 1840 que realmente começou a ser avaliado e tomado algumas providências nesse sentido, que claro que isso ia durar mais 40 e poucos anos para acontecer. O estabelecimento da tarifa Alves Branco em 1844 prejudicou os interesses ingleses no país ao aumentar o valor dos impostos cobrados sobre as mercadorias estrangeiras. Esse ato levou os ingleses a tomar novas medidas quanto à questão de abolição do trabalho escravo. A Inglaterra decretou em 1845 o
Bill Aberdeen, lei que proibia o tráfico negreiro. Temendo prejuízos financeiros e a perda de apoio inglês, o governo brasileiro instituiu em 1850 a Lei Eusébio de Queiroz, que determinava o fim do tráfico de escravizados africanos. Essas duas leis serão estudadas com mais detalhes nos próximos capítulos. Então, assim, a partir do momento que o Brasil também aumenta esses impostos para produtos estrangeiros, tentando favorecer os produtos internos, tentando favorecer as pessoas que produziam no Brasil, que era também uma reivindicação brasileira nesse período, a Inglaterra cobra mais essa parte com o fim da escravidão, porque ela sabia que se os brasileiros ainda tinham essa mão de obra escrava, os produtos seriam mais baratos, com certeza, ao longo do que no país dela já a mão de obra já era assalariada, tinha remuneração e assim por diante. Então a concorrência também ficava um pouco mais difícil para a Inglaterra nesse período. É claro que a Inglaterra de boba não tinha nada, né? Em todo esse processo também. E a parte econômica pesava sempre nesse sentido. Então ali, a proibição da entrada de novos escravizados no país gerou algumas mudanças na dinâmica populacional brasileira, aumentando o chamado tráfico interno ou interprovincial. Esse movimento consistia no deslocamento de escravizados das áreas com menor movimentação econômica no período, sobretudo norte e nordeste, para regiões em que a economia estava aquecida, como o sudeste. Então saía do corte de cana, né, do cultivo de cana, e normalmente ia para os cultivos de café, para as lavouras de café no sudoeste ali, então sudeste, né? Então São Paulo ali, nessa região. O número de escravizados, no entanto, tendia a diminuir com o passar do tempo, já que a taxa de natalidade e a expectativa de vida entre eles eram muito baixas, situação que levou as elites brasileiras a incentivar a vinda de imigrantes para o país, com vistas a suprir as necessidades de mão de obra, principalmente na lavoura. Então, assim, claro que houve um período que incentivava que pessoas da Europa, do modo geral, viessem para o Brasil para trabalhar e substituir essa mão de obra escrava. Claro que a cultura e a mente desses fazendeiros, né, desses colonos, do modo geral, era a mesma que era explorar. Então, por exemplo, lá os italianos chegavam para fazer o cultivo do café e trabalhar nas fazendas de café, mas quando eles vinham fazer seus acertos mensais, né, ou a cada 2 meses que eles faziam seus fechamentos ali, por exemplo, eles estavam devendo a fazenda. Então, porque o fazendeiro normalmente ele construía um armazém, então toda a alimentação que ele não cultivava ali na sua casa que ele morava, ele tinha que comprar no armazém, e esse fazendeiro abusava dos valores, ele pregava ali, né, ou usava valores exorbitantes assim, e quando a pessoa ia fazer as contas para ver o quanto que ela tinha para receber aquele mês, ela estava sem salários. Então, sem salário, estava devendo ainda. Então, não deixava de ser um tipo de escravidão também. Tá? Então, muitos começaram a abandonar também essas fazendas e buscar trabalho nos centros urbanos, algumas coisas assim, até montando cortiços, né? Então, era comum em São Paulo você ver muitos cortiços também, assim, com muitos italianos, né? Até portugueses mesmo, ou outras etnias. Então ali vamos ter no verdinho, também tem um trechinho ali que diz: a imigração estrangeira para São Paulo cresceu após a iniciativa particular
de formar núcleos coloniais. Já em 1840, esse sistema começou a ser introduzido em São Paulo, quando o senador Vergueiro mandou vir de Portugal colonos para a sua fazenda Ibicaba, em Limeira, São Paulo. Foi a primeira experiência de emprego de mão de obra livre europeia na chamada Grande Lavoura. Então, já teve os portugueses ali. Após, com o fim da escravidão, veio muitos europeus de várias etnias também. Vergueiro concluíra que o financiamento da imigração ficaria mais barato que a compra e a manutenção de escravos. Pretendia transformar a fazenda Ibicaba no modelo de exploração cafeicultora, com o emprego de mão de obra livre. Dizia que os colonos pagariam suas dívidas em 3 ou 4 anos, quando então poderiam comprar uma propriedade. Em 1847 entre 1847 e 1857, 200 famílias de colonos suíços, alemães, portugueses, belgas foram para a fazenda Ibicaba pela Companhia de Colonização Vergueiro. O dinheiro do transporte adiantado pelo colonizador deveria ser pago em prestações pelos imigrantes. Então, assim, se vendia também na Europa, nesses países, a ideia é que as pessoas viriam para um novo mundo, ganhar dinheiro, construir, talvez fortunas, ter uma vida boa, e teriam que pagar primeiro por isso lá para esse colonizador. Então, em 3, 4 anos, como diz aqui, pagaria todas as suas dívidas, depois conseguiria comprar a sua propriedade. E claro que no sistema que eles queriam que essas pessoas trabalhassem, demoraria muito mais e talvez nem chegassem a conseguir a sua propriedade, ou ficariam numa situação totalmente precária e não ter como voltar para sua terra de origem também. Tá? Essa foi uma das primeiras colonizações europeias que a gente teve aqui. Depois a gente teve outras, várias, com poloneses, alemães, foram outras colonizações, jamais com intuitos diferentes também, tá? Com ideias e motivos e circunstâncias também bem diferentes umas das outras. Bom, então ali a maioria das famílias imigrantes encaminhou-se para as grandes fazendas de café do oeste paulista, sendo recebida pelos proprietários rurais com um contrato de parceria. De acordo com esse tipo de contrato, o fazendeiro interessado a utilizar a mão de obra imigrante pagava as despesas da viagem e a instalação da família no Brasil. Isso englobava a compra de itens domésticos essenciais, ferramentas para o trabalho e alimento. Uma vez instalada na fazenda, a família recebia um determinado número de pés de café, pelo qual se tornava responsável. Quando começava a produzir, o lucro era utilizado para pagar as despesas adquiridas pela família com o fazendeiro. Quando a dívida fosse paga, a família imigrante poderia ficar com o lucro das próximas colheitas. Então é claro que até que ele pagasse toda essa dívida, levaria um bom tempo. Tá? Muitas vezes não acontecia, como eu disse para vocês, que eles eram explorados também e roubados. Tá? Principalmente quando a gente fala em diferença de língua, então o entendimento, a escrita, eles tinham várias dificuldades, o entendimento também nesse sentido. Bom, vou terminar esse videozinho aqui, a gente continua o próximo, a gente vai falar um pouco do sistema de parceria, na página 37 daí, do livro didático de vocês também. Beleza? Até o próximo.